Uma das coisas que mais me revolta é ver o cidadão fazendo um sacrifício enorme para melhorar a fachada da casa, junta um dinheiro, vai lá, pinta e depois vem uma pessoa cruel, né? Mal intencionada, com um spray, vai lá e picha toda a casa. Aqui em Pinda tivemos agora recentemente a reforma da estação da Estrada de Ferro Campos Jordão, que é um cartão de visita da cidade, totalmente pichada depois de uma reforma cara. Por isso que realmente eu quero, inicialmente, aplaudir o Coronel Soldari, que está aqui com a gente hoje, tudo bem? Tudo bem. Pelas estratégias que estão sendo montadas e pelo início da atividade, ainda que em teste, do novo centro, né, operacional que está sendo montado com serviço de câmeras, que me parece igual ao que é implantado no Vaticano e na Disney. Tudo bem, Coronel? Tudo bem. O Coronel Soldari foi comandante do 5º BPMI até 2014 e hoje está aqui prestando um serviço relevante a Pindamonhangaba, a gente fica muito feliz por isso. E queria que o senhor nos falasse a respeito dessa identificação desse pessoal que pichou através do sistema de observação, radar, né, que não sei se é radar que chama, mas é serviço de câmera. Vídeo monitoramento de ambiente. Uhum. Para nós é uma satisfação poder falar sobre esse assunto, sobre esse tema. Realmente, nós tivemos, desde o início da administração, fazendo parte de um projeto, de um programa de trabalho do Dr. Israel, do Ricardo Piorino, no sentido de estabelecer um sistema de vídeo monitoramento de ambientes. Essas câmeras, na verdade, são equipamentos de última geração, instalados em vários pontos da cidade. Pindamonhangaba hoje possui 16 câmeras nesse sistema de vídeo monitoramento. Estrategicamente dispostas. Estrategicamente colocadas na cidade e É, por em assim diversas dizer, regiões. um Big Brother da segurança. Exatamente. Todo mundo está ali sendo observado. São câmeras que permitem a visualização do ambiente em 360 graus. Então, o operador ele consegue girar essa câmera e observar o que está ocorrendo em 360 graus. Com essas câmeras, é possível fazer aproximação da imagem no ponto que o operador deseja. Então, ele consegue visualizar detalhes pequenos a uma grande distância, é possível isso. Diz que dá para ver até se o sujeito está sem cinto de segurança no carro. Sem cinto de segurança, se está usando um celular, verificar uma inscrição, um nome, um desenho numa roupa, um detalhe de algum material que esteja portando. Essas câmeras são câmeras que foram... Os locais, né, primeiramente, com relação aos locais, houve inicialmente uma reunião pela prefeitura e integrantes da polícia. A polícia militar indicou alguns locais, o próprio município fazendo um levantamento, entendeu nesse primeiro momento a colocação de câmeras dentro de um eixo que é o eixo de entrada da cidade. Então a Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso possui uma câmera na rotatória do João do Pulo, na sequência uma outra mais adiante, depois na Praça Monsenhor Marcondes, e faz um contorno na área central, na área comercial. Você está vendo como é importante fazer o registro de ocorrência? Tem gente que, não vou fazer registro não. É importantíssimo, porque, olha, esse trabalho também leva em conta o número de ocorrências, o volume de... Perfeitamente. A polícia, quando ela vai fazer o planejamento para realizar suas ações, ela precisa de ter uma referência. E a referência são os pontos onde ocorrem os fatos, onde ocorrem os delitos. E é muito importante a pessoa informar na delegacia, fazer o registro, quando possível, na delegacia, ou quando não seja possível ir até a delegacia, fazer aqueles que são possíveis fazer pela internet. Hoje há várias ocorrências que podem ser registradas pela internet, através da delegacia eletrônica, e com isso a polícia tem acesso a essas informações para elaborar o seu planejamento estratégico. Mas essas câmeras então foram colocadas nesse eixo de entrada da cidade e nos principais entroncamentos. Então nós temos aquela rotatória próximo do Parque da Cidade, nós temos câmeras em Moreira César, são 4 câmeras na região de Moreira. Na Cidade Nova nós temos uma câmera, justamente naquela via, a Rio de Janeiro, né, que vai para a Dutra.
Nós temos duas câmeras na região do Araretama, uma na rotatória e uma outra no centro do Araretama. Agora, veja você, tem gente pichando, dizendo, não, agora vão multar a gente com esse radar aí e tal. Eu acho até que o Código de Proteção, aliás, o Código de Trânsito brasileiro, sugere que haja uma ação educativa. Penso que nessa fase de teste está sendo feito isso antes de multar. É só uma questão da pessoa se conscientizar que tem que andar dentro da lei. O vídeo monitoramento de ambiente, ele permite ao operador encontrar, verificar imagens de prática de atos antissociais das mais variadas formas, né? Inclusive a pichação é uma delas, uma briga, consumo de drogas em vias públicas e também até das infrações de trânsito. Nós entendemos que é muito importante o respeito, né, ao Código de Trânsito brasileiro. Na verdade, o Código de Trânsito, a objetividade jurídica dele é justamente proteger a vida, proteger a integridade física das pessoas e educar também. E proteger o meio ambiente. E dentro desse processo todo, é importante a parte educativa, essa campanha. Educativa no sentido de que nós, quando conduzimos um veículo, devemos respeitar o pedestre, respeitar a circulação, franquear muitas vezes o acesso das pessoas. Tem local que não tem passagem de pedestre, então possibilitar que o pedestre passe com segurança, muitas vezes por uma via, respeitar o ciclista. Então são uma série de atos antissociais que podem ser verificados pelas câmeras. É importante saber, né, que no caso da pichação, recentemente nós tivemos a câmera registrando o momento em que um grupo de jovens estava pela área central da cidade e fazendo ato de vandalismo. Eu vou pedir para o senhor falar sobre essa ação que permitiu a polícia ir ao encontro e fazer a prisão dos que podiam ser presos e a apreensão dos que eram menores de idade. Mas a gente volta já já falando sobre segurança pública, sobre o COI, sobre esse equipamento extraordinário que Pindamonhangaba adquiriu com o Coronel Sodário, que é o nosso secretário, ele que já foi comandante da Polícia Militar lá no batalhão em Taubaté e com isso agrega valores muito bons entre a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, permitindo uma ação concentrada. Nós vamos falar sobre isso mais adiante, aqui. Hoje nós estamos falando sobre segurança pública, estamos aqui com a presença do Coronel Sodário, que é o nosso secretário, ele falando a respeito da equipagem que está sendo montada aqui em Pinda, já está em fase de testes, né? E trazendo vantagens sensacionais. São José dos Campos tem mais câmeras do que Pinda, obviamente, já está há mais tempo nisso, parece que já instalaram 511, né? Mas Pinda tem também possibilidade de aumentar essas câmeras, né? Sim, São José começou há mais tempo, outros municípios começaram... E não é a mesma qualidade de imagem. Não é a mesma qualidade, não é o mesmo formato, é um outro sistema. O sistema de Pindamonhangaba é um sistema moderno, de última geração, que possibilita, né, imagens com qualidade, a possibilidade de gravar, armazenar imagens por um período de 30 dias para consulta. Conta para a gente, então, Coronel, como é que foi a ação integrada que o COI mandou informação para a polícia prendeu 5, né, que estavam pichando casa dos outros. São 2 maiores, né? Era uma noite, um final de semana, e jovens estavam andando na área central da cidade, e num determinado momento o operador flagrou um instante em que um deles pegou um material que tinge, que pinta, um pincel próprio para fazer pintura, talvez de tecido, de coisa parecida, um pincel semelhante a um pincel atômico, só que com um poder maior de gravar, de tingir o ponto onde foi tocado. De emporcalhar a casa dos outros. Em vez de arranjar uma namorada, ele estava fazendo isso. Exatamente. Colocou um símbolo num parquímetro, ali na Praça Monsenhor Marcondes. Então, no instante que o operador observou aquilo, ele comunicou para a polícia e foi acompanhando com as demais câmeras da região central, até que chegou o momento em que a polícia abordou inicialmente 2 e, na sequência, os outros 3
eram 5, 2 maiores. Trata-se de um crime ambiental, foi conduzido para a delegacia. Na delegacia foi feito um registro, um termo circunstanciado. Na sequência, eles devem comparecer perante o Poder Judiciário e o Ministério Público para responder por esse fato, por esse ato. Agora, coronel, um detalhe que me chama a atenção é que são verdadeiras assinaturas, né? São imagens que se repetem em vários pontos da cidade. Uma vez identificado é possível que se chegue a todos, né? Diante dessa... Exatamente. A polícia, dentro do seu trabalho de investigação, ela realiza esse trabalho de investigar e localizar outros pontos que tenham sido feitos boletins de ocorrência, uma vez que na área central tem vários pontos com inscrições feitas por pichadores. Então é muito importante salientar que a partir do momento em que a polícia tem um registro, ela começa a realizar o seu trabalho de investigação e com isso buscar elucidar os outros casos que estão aguardando uma solução. Essas imagens que se repetem, né, nas paredes das casas, dos monumentos públicos, elas ficam gravadas lá no Ficam no gravadas. E vai permitir que se sobreponham imagens e cheguem aos bandidinhos. Elas ficam gravadas, os responsáveis, normalmente pelos órgãos, pelos prédios públicos, fazem o registro sobre isso. E também o particular, que porventura tenha feito o registro na delegacia, daquele dano, daquela pichação, ele vai possibilitar a elucidação. É muito importante, foi falado sobre a possibilidade de aumentar esse vídeo de monitoramento. Uhum. Sim, o vídeo de monitoramento inicial com 16 câmeras fez parte, né, de um processo licitatório que iniciou no ano passado e que culminou com o início, né, das instalações a partir de dia 9 de janeiro, quando o Dr. Israel chamou a empresa vencedora no certame para começar a instalação. A fibra ótica já existe numa rede maior. Já existe numa rede maior. É só expandir. É possível expandir. Então já está sendo feito, já foi feito, na verdade, um levantamento de diversos outros pontos para poder indicar para o governo do Estado. O governo do Estado também tem interesse em ampliar isso. Então, através da Gamesp, através de um grupo que atua na região metropolitana do Vale do Paraíba, no sentido de fazer um cercamento entre as cidades, uma muralha eletrônica entre as cidades, para possibilitar o controle de entrada e saída de veículos que possam ter registro de furtos, de roubo, apropriação indébita ou envolvimento em qualquer ocorrência. Tolerância zero. Tolerância zero. Então, dentro desse processo, nós já indicamos, o prefeito Dr. Israel já encaminhou para esse grupo do governo do Estado para fazer a análise de quantas câmeras o Estado vai poder instalar aqui na cidade. E, ao mesmo tempo, dentro de um outro processo local, nós também indicamos outros pontos para fazer esse fechamento, ampliar esse fechamento. E, Dr. Israel, estivemos em São Paulo participando de uma reunião onde nós verificamos a possibilidade de ampliar a chegada de imagens para o COI, essa Central de Operações Integradas, fornecidas por particulares, fornecida por qualquer pessoa que tenha uma câmera voltada para a via pública. Isso é muito bom. De forma que... Hoje nós temos aí no comércio várias lojas Exato. que possuem câmeras, tem pessoas particulares também que têm em suas casas que vão poder passar as imagens que estejam voltadas para a via pública, elas poderão ser compartilhadas desde que o responsável, o proprietário daquele sistema, esteja integrado a um sistema de internet. Uhum. Então, é possível isso. Tão logo seja definido esse sistema, vai ser informado, então, para toda a população e aquele que desejar integrar o seu sistema vai poder, mediante a apresentação de um termo de adesão, encaminhar essas imagens. Coronel, nós temos ainda um minutinho. Eu queria que o senhor falasse o seguinte. A disponibilidade do operador desse sistema é de 24 horas? Nós vamos ter o monitoramento por 24 horas todo dia? O Centro de Operações Integradas, ele faz parte da Guarda Municipal. E a Guarda Municipal está realizando já plantão 24 horas nesse local.
Durante o dia, em parte do dia, nós teremos também agente de trânsito observando a mobilidade na cidade. E também a Polícia Militar. Então, a guarda 24 horas. O trânsito, de acordo com a disponibilidade, de acordo com o planejamento próprio dele, no horário de maior número de movimentação de veículos pela cidade. E a Polícia Militar, de acordo com o planejamento estratégico que a Polícia Militar tem. Eu acho que a sensação de segurança é muito importante para a população e ela já está tendo isso. A gente está vendo aí várias mobilizações policiais, inclusive durante a noite, na Avenida Nossa Senhora de Bom Sucesso. Passei de madrugada lá outro dia, 5 horas da manhã, o que tinha de polícia era uma enormidade. Isso desanima a bandidagem. A bandidagem vai procurar outras freguesias, graças a Deus. Obrigado, Coronel Soldado, pela sua Estamos à vinda disposição. aqui e conte com a gente, hein? Porque nós também temos câmera. Muito importante, muito importante. Vamos colocar todas nesse sistema integrado. É um sistema que, inclusive, vai ser ampliado com um sistema do Estado chamado Detecta. Opa, em breve, hein? Ele volta para falar mais sobre isso um outro dia.